Testando som, teste, testando imagem, testando som. Só um teste por enquanto. Bom, nos últimos dias, algumas pessoas que acompanham as minhas lives e acompanham os vídeos do meu canal no YouTube têm pedido que eu faça algumas participações sem convidados, embora eu tenha trabalhado sem nenhum tipo de exceção com convidados. Mas então, como na última sexta-feira, inclusive no dia da live com o Leone, nós tivemos um atraso de meia hora por motivos de tecnologia e eu acabei naquele momento então abrindo algumas conversas sozinho. E aí, para minha surpresa, algumas pessoas mandaram mensagens inbox para mim, algumas nos comentários, mas algumas inbox, pedindo que eu fizesse então algumas lives sozinho, que seria mais ou menos a formatação dos meus vídeos no YouTube, porém de forma ao vivo. Então eu decidi entrar aqui hoje para fazer algumas considerações do dia, da conjuntura, do que tem acontecido, sem nenhuma preocupação de divulgar como live antes, até porque vai ficar salvo no próprio Instagram e depois disso vai ir para o canal do YouTube também. Então eu não tenho nenhum tipo de preocupação com a quantidade de pessoas que estão ao vivo ou não estão ao vivo, porque não deixa de ser também um vídeo gravado, porque depois ele vai ir para as plataformas, como eu bem falei. Então o meu objetivo aqui é conversar sobre as manifestações do dia de hoje, mas já deixando bem claro, primeiramente que os comentários estão abertos para quem quiser fazer pergunta, mas deixando bem claro que não é como meu objetivo principal analisar as manifestações que nós tivemos em Brasília, com a presença do presidente, não é por aí, mas sim as manifestações mais locais que nós tivemos, inclusive e sobretudo aqui em Porto Alegre, que eu pude acompanhar ao vivo por alguns canais. Também não vou fazer nenhum tipo de análise a respeito da revelação do vídeo e das repercussões do vídeo, porque isso já foi feito e continua sendo feito por pessoas mais competentes do que eu e com a capacidade de trazer uma análise e uma interpretação efetivamente mais densa. Então o objetivo é trabalhar as manifestações locais que nós tivemos, sobretudo aqui em Porto Alegre, que eu repito, que eu pude analisar. Então, dois recados antes de começar esse bate-papo. O primeiro deles, os comentários estão abertos para perguntas. Eu peço que vocês se fixem apenas em perguntas nos comentários, que a gente não saia disso em hipótese alguma, até para ficar um pouco mais produtivo. E segundo, que o que eu falar aqui vai estar registrado não só no próprio Instagram, como depois vai imediatamente para o meu canal do YouTube também. E qual é a proposta então? Inclusive eu vi alguém me dizer que dava para colocar o título da live, escrever em algum lugar. Eu não achei, eu procurei, mas não consegui achar isso aí. Se alguém souber onde é que pode botar uma descrição da live, depois me explique, porque eu não sei como que isso acontece. Mas o objetivo então é trabalhar as manifestações de hoje, sobretudo algumas questões simbólicas importantes, simbólicas muito importantes, e que a gente consiga dar o foco então naquilo que está acontecendo efetivamente em matéria de conjuntura. Eu anotei então alguns tópicos, algumas questões que são importantes aqui e que nós precisamos então para poder fazer essa análise. E qual é a minha preocupação, ou melhor, qual a minha motivação para isso? É porque a gente está vendo uma cadeia imensa de análises e de interpretações que muitas vezes são feitas de forma superficial, de forma rasa, e eu vou procurar contribuir naquilo que de fato eu tenho condições, porque também é uma preocupação muito grande que eu tenho em não ir além daquilo que o meu repertório e a minha capacidade me permite. Então nós temos que procurar sair das análises superficiais da forma mais efetiva possível. O que nós tivemos hoje nas manifestações? É evidente que isso tudo vai na esteira da manifestação maior, que é a manifestação em Brasília. Volto a dizer, eu não vou me aprofundar nela. Mas é na esteira dela que tudo vai e se aprofunda. Nós temos uma manifestação em Brasília, como tem sido praxe, todos os domingos praticamente. Então nós temos grupos reunidos que fazem essas manifestações. E eu me preocupo muito quando a gente começa com a polarização de um lado acusar o outro lado quando se reúne para fazer manifestações.
Pessoal, sempre que nós temos alguém no poder, e sempre temos alguém no poder, os seus seguidores, os seus simpatizantes se reúnem para manifestações. Um lado pode fazer isso com uma maior frequência, o outro lado com outra frequência. Existem formas diferentes de adesão, existem formas diferentes de engajamento, mas a manifestação ela existe e nós temos que analisar as manifestações com critérios, mas nós não podemos, em hipótese alguma, criticar a manifestação por sua existência. Eu não posso conceber que pessoas democratas ou que defendem o campo democrático criticarem a manifestação por ela existir. Uma coisa é eu criticar o conteúdo que move a manifestação, eu criticar as motivações dessa manifestação. A outra coisa é eu criticar a manifestação. Eu não posso, independente do lado que está se manifestando, dizer que eu acho que a manifestação ela é ilegítima, que a manifestação não pode ocorrer, porque senão eu acabo numa contradição gigantesca de defender, repito, o campo democrático e criticar um dos seus mais conhecidos e mais relevantes mecanismos de expressão desse campo democrático, que é sobretudo aí das ruas. Sobretudo. Então as manifestações elas são legítimas, seja a cor que elas tenham, seja o formato que elas tiverem e seja quem forem os seus integrantes e os seus representantes. A manifestação ela tem que existir sempre, porque senão eu vou cair justamente no campo de análise daqueles que eu critico. Eu vou querer tirar a liberdade de expressão, e a gente vai falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, eu vou querer tirar a liberdade de expressão e tirar a possibilidade das pessoas de irem à rua, e isso não pode acontecer em hipótese alguma. A manifestação, ela é sobretudo democrática, ela tem os seus signos, ela tem os seus símbolos, ela tem as suas motivações, ela tem a sua possibilidade e o porquê de existir, e ela deve ser, acima de tudo, respeitada. Então, como nós já temos algumas pessoas online, vamos organizar dessa forma. Quem quiser fazer alguma pergunta, se manifeste nos comentários, mas sobretudo em relação ao tema, análise das manifestações do dia. Não vamos usar os comentários para nenhum outro tipo de situação diferente disso, porque senão fica difícil também aqui de eu ler. Mas eu vou tentar seguir um roteiro que eu fiz. Eu não pretendo falar muito tempo, não pretendo fazer disso uma aula muito extensa de maneira alguma, mas é a intenção, então sim, de fazer uma aula rápida, uma aula online e depois colocar ela em algumas plataformas para quem quiser assistir e, sobretudo, compartilhar, o que a gente agradece desde cedo. Nós temos, então, duas frentes que precisam ser analisadas. Nós temos duas frentes e eu vou tentar trazer então para vocês aqui rapidamente quais são elas. Nós temos o poder constituído, legalmente constituído, legalmente colocado onde ele está, democraticamente. Nós temos o poder constituído e nós temos um poder então que eu vou chamar aqui de resistência, porque é justamente dessa forma que se coloca. Só que nós temos no meio disso tudo um quadro de pandemia, um quadro de distanciamento social, e, sobretudo, um quadro que é um impeditivo para que essas manifestações tenham grande engajamento e grande aglomeração. E isso é um ponto importante que nós devemos analisar, sobretudo quando as pessoas começam a questionar ou mensurar engajamento a partir do número de participantes. Nós vimos, inclusive, hoje que o número de participantes de ambos os lados ele era reduzido, de ambos os lados ele era menor, justamente porque nós temos esse receio e essa necessidade de distanciamento. Porém, eu também não vou entrar ao longo da minha fala na questão de quem é que é militante que recebe, quem é que é militante que está ali de forma gratuita. Eu não vou entrar nisso, por quê? Porque seria tudo no campo da especulação. E eu acho muito importante que isso seja dito sempre. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que falamos. Eu não posso dizer, todo mundo que está lá está sendo pago. Mesmo que eu tenha alguns indícios. Mesmo que eu tenha alguns indícios do tipo, todas as barracas são iguais, a colocação simétrica, tudo muito organizado, só pode ter alguém por trás disso. Isso são indícios que não comprovam. Não comprovam porque um grupo, uma coletividade, pode também, na sua organização, traçar questões desse tipo. Então nós não vamos fazer isso. Mas nós temos então duas frentes. Vamos voltar ao tópico principal aqui para a gente seguir. Duas frentes, o poder constituído e a resistência. E aí eu venho para Porto Alegre, saio de Brasília, venho para Porto Alegre, mesmo que quem estiver assistindo agora ou está assistindo depois porque ficou isso salvo, não seja de Porto Alegre, eu acredito que o simbólico, a organização e tudo que representa não muda muito de uma capital para outra, não muda muito de
de um estado para o outro. Então eu vou analisar Porto Alegre. Por um motivo muito simples, eu acompanhei as manifestações pelos links que colocaram a possibilidade online. Então se a gente vem a Porto Alegre, nós temos algumas questões que são muito importantes de serem analisadas. Primeiro, onde que era o tabuleiro do jogo? Vamos fazer uma análise com o tabuleiro de jogo. Onde é que era o tabuleiro do jogo? Pois essa é a questão mais interessante. O tabuleiro do jogo era no centro de Porto Alegre, uma quadra abaixo da Rua dos Andradas, no coração do centro militar, no coração dos quartéis. Exatamente ali, a 50 metros do marco de onde sai, então, o movimento de 1930. E nós temos ali, então, dois grupos apostos e no meio deles nós temos, então, a Força Policial. A Força Policial colocada primeiramente com uma frente de choque e um pouco mais atrás com uma outra frente de cavalos. E aí nós temos alguma simbologia muito importante para ser analisada. Ao longo da minha vida, sobretudo pela minha construção social com vínculo na periferia, e com todas as dificuldades que a periferia traz, e eu não vou fazer também uma aula sobre isso, porque senão ela se estenderia muito para falar somente desses detalhes, ao longo do tempo eu me acostumei então com movimentos de massa, eu me acostumei com deslocamentos de massa, eu me acostumei com mecanismos de controle do poder constituído sempre que eu estava em algum campo que ameaçasse algum tipo de desconfiança a essa organização social. Seja se eu estivesse indo para uma festa, se eu estivesse indo para uma excursão, para um show, ou para futebol no meu tempo de torcida organizada, ou até se eu estivesse dentro de um estádio, nos arredores de um estádio. Sempre que nós temos ali o mecanismo de controle de força policial, ele se coloca de uma forma simbólica que é muito importante, sobretudo para quem nunca passou por isso ou se poucas vezes passa por isso. É muito importante analisar. E qual é a análise simbólica? É para quem que o mecanismo de controle policial está voltado. Isso é uma questão que muitas pessoas não percebem. Para quem que ele está voltado? Porque se tu tem um grupo de um lado, um grupo do outro lado, ou um grupo de um lado e um patrimônio do outro lado, o mecanismo de controle policial vai estar sempre voltado de frente para quem é a ameaça. Sempre. Ou seja, eu, ao longo da minha vida periférica, nunca enxerguei as costas da força policial. Ela estava sempre de frente para mim. Sempre de frente para mim. Atrás dela estava ou algum patrimônio, ou alguma instituição, ou um outro grupo. Logo, eu era a ameaça. E essa é uma análise simbólica que a gente tem que fazer em todas as manifestações. Para quem que a força policial está voltada de frente. E aqui eu não estou entrando no mérito de errado, de certo, de quem é que é o criminoso, de quem... Não, é a simbologia que deve ser analisada. Ninguém enfrenta de costas, em hipótese alguma. E hoje nós tínhamos então no centro de Porto Alegre, aí que eu parto desse ponto, no centro de Porto Alegre, onde um grupo estava enxergando as forças policiais pelas costas e o outro grupo estava enxergando as forças policiais pela frente. E casualmente quem estava atrás das forças policiais era o grupo favorável ao governo, o grupo com toda a simbologia pátria, com toda a simbologia verde e amarela. Essa então estava vendo os policiais pelas costas, tanto a frente de choque, tanto a frente de cavalaria, enquanto que do outro lado, aqueles que estão publicamente e transparentemente se colocando contrários ao poder constituído, estão enxergando as forças policiais de frente. Então nós sabemos exatamente nesse ponto, e eu faço essa leitura porque passei por isso a vida inteira, nós temos exatamente ali definido pelo posicionamento físico da força policial quem é o inimigo e quem é que deve ser defendido. Simples assim. E isso, volto a dizer, não é uma questão de contestar, não é uma questão de dizer quem é o certo, quem é o errado, de maneira alguma. Se tu vai defender alguém, se tu tem uma briga doméstica, e tu vai te colocar no meio da briga doméstica para defender alguém, tu vai colocar o alguém que tu estás defendendo atrás de ti. E com os braços abertos e o peito para frente, tu vai se colocar entre aquele que é a ameaça. E essa leitura, ela deve ser feita em todas as manifestações, virado para quem que está o mecanismo de controle. Porque quando tu chega de longe e tu olha uma manifestação, eu me acostumei desde cedo a fazer isso. Se eu chego numa manifestação e eu olho o poder de controle do Estado, a primeira coisa que eu vejo, para quem é que eles estão olhando? Eu olhando para quem é que eles estão olhando, eu sei quem é que está, então, passando o perigo. Quem é que está oferecendo o perigo.
e quem é que está sendo defendido por estar às costas. Isso estava muito bem colocado no centro de Porto Alegre hoje, e isso precisa ser visto. E aí vem uma outra questão que eu já falei agora e que precisa ser trazida com um pouco mais de debate. Acontece que quem estava sendo protegido faz uso dos símbolos pátrios. Quem está sendo protegido usa as cores da pátria, usa as bandeiras e os símbolos da pátria. E quem está sendo impedido de qualquer tipo de situação não usa os símbolos pátrios. E não é nessa manifestação que não usa. Dificilmente usa os símbolos pátrios. E aí, isso nos traz algumas situações que sempre precisam de debate. Porque a primeira análise imediata de quem faz é, bom, se um grupo está com símbolos pátrios e o outro grupo não está com símbolos pátrios, logo, quem não está com símbolos pátrios é inimigo da pátria. Quem está com símbolos pátrios é amigo da pátria. Sabe por que isso é uma análise incorreta? Porque quem está com os símbolos pátrios não é um defensor da pátria. Quem está com os símbolos pátrios é um defensor do patriotismo. E quem não está com os símbolos pátrios é contra o patriotismo. Nós não estamos falando da pátria e nem da nação. Nós estamos falando do engajamento e da adesão de símbolos como mecanismos de uma relevância de constituição nacional. Simples assim. Nós não podemos confundir patriotismo com pátria. De maneira alguma. Nós temos que entender quem é que segura esse patriotismo. Por exemplo, nós temos uma fala do ministro da Educação que diz claramente, eu falei que não ia entrar na questão do vídeo, mas isso não pode deixar de fora, que diz claramente que é contra o termo povos indígenas, que não importa para ele se é negro, se é branco, se é índio, se é cigano, importa que seja brasileiro. Esta é uma definição de patriotismo. E que todo mundo aqui tem toda a liberdade democrática do mundo de concordar com isso. Mas isso não é o mesmo que pátria. Agora, se eu fizesse uma aula aqui para falar a diferença entre pátria e nação, aí nós íamos perder algumas lives de 1 hora numa aula de geografia e não é o que nós temos agora aqui. É apenas entender que se um lado está defendendo o patriotismo e o outro lado não defende o patriotismo, é porque um lado se sente representado pelas concepções patriotas, sobretudo confortável com as definições patrióticas, e o outro lado entende que esse patriotismo não lhe representa porque lhe traz algumas castrações sociais e antropológicas importantes que podem ser vistas, sobretudo, na fala do ministro da Educação. Então, com isso, a gente consegue fazer uma análise, embora superficial, do tabuleiro do jogo que ali estava colocado. Embora superficial, do tabuleiro do jogo. Eu tenho a força policial voltada para quem é o inimigo, com as costas, ou seja, em proteção, aqueles que são vistos então como os amigos da pátria, sobretudo porque estão usando esses símbolos e esses elementos. Então, essa é a primeira questão, e voltando sempre para fixar a importância do local. Não é à toa que o local foi colocado ali no seio militar e sobretudo com uma representação histórica muito grande que eu coloquei para vocês. Mas aí nós temos entrou meu amigo Renato aí, grande presença. Aí nós temos uma outra questão que é muito importante. Nós temos naquele posicionamento daquela manifestação alguns gritos de guerra. E é aí que eu quero entrar para trabalhar com um pouco mais de cuidado com vocês em relação a esses gritos de guerra. Sejam eles gritos de fato, sejam eles faixas e cartazes, sejam eles até hashtags quando tem uma ressonância nas redes sociais e que aí eu acho muito importante ser colocado, sobretudo pelas análises superficiais, rasas, algumas até frívolas, que estão sendo feitas por pessoas que não possuem exatamente um entendimento. Vocês querem ver uma coisa? Vamos analisar da seguinte forma. Quando eu tenho alguém colocando numa faixa um grito de identificação e de pedido do AI-5, por exemplo. Se alguém pede na sua manifestação AI-5, eu não posso ser ingênuo de achar que esta pessoa que está pedindo o AI-5 sabe primeiramente de fato o que foi o AI-5, porque realmente algumas pessoas sabem, a grande maioria não sabe,
Ou seja, que não tenha, de fato, lido o AI-5 na sua essência e entendido o que ele representa. Eu não posso ter essa análise, porque senão eu vou achar que tudo que se coloca num cartaz ou numa faixa e que se grita, que tudo isso, de fato, representa aquilo que as pessoas pensam. Então eu vou dizer que 2.000 pessoas atrás de uma faixa que pede o AI-5 são 2.000 pessoas que estão pedindo o fim da liberdade de expressão, que estão pedindo o fim da liberdade de imprensa, que estão pedindo o fim dos partidos políticos, que estão pedindo o fim das instituições do poder constituído. De maneira alguma. Porém, existe um simbólico atrás disso que é muito grande. Muito grande. Quem pede o AI-5 está pedindo o que o AI-5 representa e não o AI-5 ipsis literis. O que o AI-5 representa para quem pede? Representa 1968. E aí sim, aí eu tenho um contexto. 1968, militares no poder, valores, Deus, pátria, família, e tudo aquilo que essa pessoa entende que representa, então ela pede. Mas ela não está pedindo o texto do AI-5, ela está pedindo o que o AI-5 representa. Assim como o outro lado, quando ele diz ditadura nunca mais, ou ele diz fora ditadura, ele não está dizendo que nós estamos vivendo de fato numa ditadura. De maneira alguma. Ele está pedindo é que ele não quer aquilo que o poder constituído representa por flertar com isso. E aí eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Porque o poder constituído, de fato, ele flerta com o que representa a ditadura, porque já falou diversas vezes, e nós temos diversos vídeos, diversas situações que estão gravadas e que estão descritas. Então, nós não podemos também fazer essas análises literais de que tudo que está escrito numa bandeira, que tudo que está escrito numa faixa é de fato aquilo que está sendo pedido, mas sim um conjunto de símbolos que está por trás disso e que muitas vezes vai ao encontro, então, do significado do que está escrito, mas não necessariamente. Vocês querem ver uma coisa? Nós chegamos a um ponto da polarização desse país, e nós não estamos aqui discutindo polarização, porque a polarização ela deixou de existir a partir do momento que a discussão deixou de ser direita e esquerda. Ela passou a ser democracia contra discurso antidemocrático, tanto é que direita e esquerda começam agora a juntar suas forças para essa discussão contra um campo antidemocrático. Mas o que eu quero falar é que a polarização trouxe, por exemplo, algumas ressignificações de termos e ressignificações pobres de termos, como, por exemplo, fascismo e comunismo. Algumas ressignificações importantes e absurdas a partir desses termos. Tanto é que aqueles que acusam alguém de fascista nem sempre sabem o que é o fascismo e nem sempre sabem se aquela pessoa é fascista de fato ou não. Nós temos sim um poder constituído que flerta com o fascismo. Aqui, se fosse falar por que, daria 1 hora só para explicar isso, não é o nosso objetivo. Mas eu não posso, por exemplo, vulgarizar o termo fascismo a ponto de que quem é de esquerda chama de fascista aquilo que pensa diferente dele. E quem é de direita chama de comunista aquilo que pensa diferente dele. Isso nos traz alguns absurdos a ponto de pessoas chamarem o campo progressista de esquerda de fascista, de comunista, ou seja, chamar o Partido dos Trabalhadores de Partido Comunista. Karl Marx se revira no túmulo, ou pessoas da esquerda chamando, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fascista. Quando eu digo pessoas da esquerda chamando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fascista, ou o Dória de comunista, eu não estou dizendo que isso foi uma ou outra pessoa que disse. Não, é muita gente. Sobretudo quem vive com intensidade nas redes sociais, é muita gente. É muita gente chamando o FHC de fascista. É muita gente chamando Dória de comunista. Por quê? Porque se criou uma ideia. Se pensa diferente de mim, eu já tenho então o termo e o conceito do meu campo oposto. Se eu sou de direita, quem pensa diferente de mim é comunista. Se eu sou de esquerda, quem pensa diferente de mim é fascista. E com isso nós estamos perdendo alguns conceitos importantes da análise política, da análise sociológica, da análise histórica, até da análise filosófica. Nós estamos perdendo conceitos porque eles demarcam algumas posições importantes e estão deixando de demarcar. Porque quando eu falo, por exemplo, comunismo, eu tenho que dizer para a pessoa, estou falando comunismo à luz da teoria comunista a partir da obra de Marx e dos comentadores da sua obra. Ou seja, eu vou perder todo um tempo para dizer, porque se eu só falar o termo então passa a ser sinônimo daquilo que pensa diferente de mim.
Ou como o Renato acabou de dizer, o esvaziamento dos termos é premissa para a construção neofascista. Perfeitamente. E aí nós começamos a esvaziar todos os termos. Eu mesmo, enquanto questão religiosa, eu não sei se alguém que está presente aqui assistiu a minha live com o pastor e teólogo Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, um pastor, um teólogo progressista que, politicamente falando, concorda comigo em muitas coisas. Eu diria que na grande maioria das situações concorda comigo. E eu converso muito com o Ricardo Gondim e eu digo para ele: Gondim, eu me digo ateu, e eu falei isso para ele, eu me digo ateu porque é mais fácil de explicar. Simples. Porque criaram uma ideia em cima do ateísmo também que muitas vezes não me representa. Muitas vezes não me representa. E o Gondim é um pastor que sofre muito com essa questão, porque muita gente vê, muita gente segue, ele tem muitos seguidores, mas não entendem que, politicamente falando, ele é uma pessoa progressista e está nas redes sociais de forma progressista. É, inclusive, um ferrenho combatente do atual governo. Mas não entendem. E não entendem por quê? Não entendem porque entendem que por ele ter valores cristãos, por ser um pastor, que então ele estaria diretamente relacionado a um simbólico de Deus, pátria e família do poder constituído. Então nós estamos perdendo algumas análises, nós estamos perdendo algumas concepções, esvaziando alguns conceitos, para usar um termo aqui que o Renato usou, e dessa forma julgando pessoas a partir de análises absolutamente absurdas ou rasas e superficiais. Mas eu quero ir além aqui em outros pontos que eu coloquei também, que eu acho que são importantes, então, de colocar. Nós temos nesse movimento, então, nas ruas, algumas organizações que são feitas que recebem ressonância ou que recebem legitimação a partir de posturas políticas do poder constituído ou do poder constituído na esfera regional e na esfera municipal também. Até porque é importante a gente lembrar que a postura atual regional e municipal, na sua grande maioria, diverge, discorda do poder constituído, e quando eu digo poder constituído, eu estou falando da esfera federal. Então nós temos toda uma movimentação que ela anda a partir de impulsos também de reprodução em rede social, e que faz com que esses impulsos bata de frente com uma ideia que vem de cima, que é absolutamente antagônica com aquelas ideias dos poderes nas esferas menores. Eu não sei se eu me fiz entender, isso aí realmente possui algum tipo de complexidade, mas faz com que as pessoas acordem de manhã, e eu acho que agora eu vou chegar da forma mais simples ao que eu quero, acordem de manhã, liguem a TV, vejam uma manifestação e simplesmente optem, eu sou favorável ou sou contra. Se eu sou contra, quem é a favor é meu inimigo. Se eu sou a favor... E desta forma está sendo analisado. E por que isso é analisado dessa forma? Aí o Renato, que está presente aqui, talvez discorde de mim, porque nós temos divergências quando entra no campo do futebol. Mas daí, Renato, a live é minha. Eu vou ser autoritário nesse ponto. O que acontece? Uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que eu chamo de cultura de arquibancada. O que eu quero dizer com cultura de arquibancada? Existe na população brasileira em geral, grosso modo, existe uma confusão da forma como que se coloca e se posiciona na arquibancada, ou seja, na sua forma de torcer, no seu processo simbólico de torcer, com política, que talvez tenha um vínculo desde a época do Vargas, com a criação de um grande axioma do política não se discute, que foi colocado junto futebol e religião, e nós sabemos que só temos prejuízos com isso. O que acontece? Aquela pessoa que torce, vamos pegar nós aqui, por exemplo, tá? O cara que torce pro Inter, por exemplo, o cara torce pro Inter. Na cabeça dele, e eu tô falando porque eu sou colorado, embora eu não tenha essa relação de fanatismo, mas já tive. O cara que é colorado, o que ele entende? Ele entende que tudo que vier do Grêmio não presta, e mais do que isso. A comparação dele perpétua é com o Grêmio. É com o Grêmio. Então, por exemplo, se ele estiver jogando com o Corinthians, Inter e Corinthians, e ele perder pro Corinthians, a primeira coisa que ele vai pensar, tá, mas o Grêmio também perdeu. E aí vai vir aquela pergunta, tá, mas e o Grêmio? Gente, num jogo Inter e Corinthians, o Grêmio não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas nada, o Grêmio não existe nesse embate entre Inter e Corinthians. A não ser que nós estejamos falando de tabela de classificação, os pontos de um time influenciam no outro, mas tirando isso, não tem absolutamente nada. Mas isso é justo que ocorra no campo do futebol.
E eu não vou nem entrar nas análises subjetivas e simbólicas do futebol, até porque o Renato está aqui, ele pode até fazer uma live depois para falar sobre isso. Então eu não vou entrar nessa questão. Mas é justo que isso ocorra no campo, no mundo do entretenimento, embora futebol não seja só entretenimento, passa longe disso. Mas na política isso não cabe. Eu costumo dizer, e tem um tweet meu que eu revivo ele de tempos em tempos, que eu costumo dizer que jogador de futebol não é candidato, clube não é partido, campeonato não é eleição, título não é ganhar eleição. Nós não podemos colocar tudo. E é feito. E é feito em que ponto? O partido tal faz alguma coisa errada e aí pega e diz, tá, mas e o PT? O que o PT tem a ver com a história? Não está no poder. Esquece. Deleta. Então trazem sempre essa... E isso é eterno, tá? Mas e o Lula, hein? Tá, mas e o FHC, hein? Não pode. E é isso que está dentro dessa polarização, que, repito, agora se desfaz um pouco. Juntam os campos democráticos para lutar, entra até o Felipe Neto na história, juntos para lutar contra aquilo que representa, então, a antidemocracia, que está num poder instituído. Aí alguém vai dizer, tá, mas por que tu está dizendo que o poder constituído é antidemocrático? Porque ele flerta com o fim da democracia. De que forma? Com o próprio levantamento de bandeiras de AI-5, por exemplo. Flerta. Traz símbolos, traz mecanismos, sobretudo do passado, para discutir, então, de uma forma rasa, de frases curtas, de axiomas, de verdades absolutas, aquilo que deve ser feito. Indo inclusive contra algumas coisas que são importantes. Mas daí eu já me desviei um pouco do foco aqui, que era falar das manifestações de hoje. E eu quero fechar, como eu falei que isso aqui ia ser muito rápido, eu quero fechar, mas já quero deixar o convite aqui pro Renato. Se tiver online ainda, Renato, manda uma solicitação aí e entra na conversa junto, tá? Tô te convidando aqui ao vivo sem te dizer nada antes, a não ser que tu não esteja mais ao vivo. Então, o que eu quero trazer mais uma vez só para finalizar, é que nós temos dentro desta manifestação de hoje, a necessidade de trabalhar a questão da forma com que essa manifestação se organiza. Porque nós temos também a questão das redes sociais como um movimento que impulsiona esse tipo de situação, mas que é colocado num dos campos de forma muito mais efetiva do que o outro, o que levou casualmente a um processo de eleição muito mais na difusão por esses meios tecnológicos e esses meios eletrônicos. Gente, para finalizar, qual foi a intenção de hoje aqui então? Primeiramente, muita gente pediu que eu fizesse uma live sozinho, porque eu tenho feito só lives com convidados. Então, fiz aqui a live sozinho, embora tenha deixado o recado pro Renato, que eu acho que não ouviu. Mas tudo bem, tá? Então, eu fiz isso aí. O segundo era analisar essas manifestações de hoje, porque eu vi muita gente, e eu volto a dizer, não tô falando da boca para fora, eu vi muita gente, mas muita gente mesmo, fazendo análise nas redes sociais de uma forma absurda, porque na verdade a rede social, ela deu força para muita gente falar tudo o que bem entende, de certa forma isso é liberdade de expressão, isso é democracia, mas nós temos que ter cuidado com aquilo que é colocado. Então eu acho que as manifestações de hoje, a primeira coisa, para aqueles que criticam que o poder constituído esteja tendo manifestações, a manifestação ela é democrática. A manifestação ela tem que existir e eu defendo sempre a manifestação, tanto de um lado quanto do outro. Agora, quem faz a manifestação também tem que entender que a crítica e o comentário à manifestação, desde que não seja... Renato, eu te convidei para entrar aqui, Renato, ao vivo, se tu quiser e se tu puder. Tá? O que nós não podemos também é entender que não pode ter o comentário e a crítica. O comentário e a crítica tem que existir, desde que esse comentário não seja com a intenção de acabar com a manifestação ou dizer que ela não tem legitimidade. Na verdade, nós somos de uma democracia tão jovem, mas tão jovem, que nós não estamos acostumados com os mecanismos democráticos e, sobretudo, em sermos
contrariados com aquilo que pensamos e da forma que pensamos. Então acho que fica como recado desse nosso bate-papo é isso, a democracia ela está se manifestando com seus mecanismos simbólicos mais evidentes e relevantes, e isso nos dá um suspiro de que ela ainda existe, embora a gente tenha a grande contradição ou o grande paradoxo de que pessoas que possuem o direito à liberdade usem em alguns momentos a liberdade para pedir o fim da liberdade. Quando, por exemplo, tu pede o AI-5. Se tu sabe o que ele diz, ele está dizendo para ti que tu hoje está pedindo o AI-5, mas que a partir do momento, ficamos para outra, Renato, mas que a partir do momento em que esse AI-5 que tu pediu comece a vigorar, tu já não pode fazer mais absolutamente nada, nem mesmo o direito de pedir algum mecanismo. Esse é um recado que eu acho que é muito importante. Cuidado, quando tu usa a tua liberdade para pedir o fim da tua liberdade, o fim da liberdade não vai ser somente para quem pensa diferente de ti. Ele vai ser diferente para todo mundo, inclusive para ti. A Marisa colocou protesto a favor não existe. Pois é, a gente tem que ter cuidado do que é o protesto, né? Ele vai ser sempre de uma forma refratária àquilo que está constituído, e foi assim que eu quis mostrar a simbologia de para quem que o mecanismo de controle policial está voltado e para quem que ele não está voltado. E eu deixo isso para vocês. Todo professor numa aula tem que procurar pelo menos passar algum tipo de conhecimento, e eu deixo isso para vocês, então, de uma lição nessa aula. Quando assistirem, observarem, virem uma manifestação, olhem primeiramente qual é o posicionamento da força policial. Ela vai estar sempre de frente para aquele que é visto como inimigo, aquele que é visto como o que manda algum tipo de recado de risco, e vai estar virado de costas para aquele que está sendo protegido. Não tem como ser diferente disso. Isso é uma forma muito fácil de nós entendermos quem é que está sendo julgado, quem é que está sendo analisado e quem é que está sendo visto como inimigo de um poder constituído. Depois disso, a próxima parte é a gente sempre analisar por que o lado que está sendo protegido é protegido e por que o outro lado está sendo analisado como alguém que demonstra, presta, oferece algum tipo de risco a esse poder constituído. Tá ok, gente? Foi essa então a aula de hoje. Ela vai ficar disponível tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, e eu prometo fazer mais lives sozinho também, embora eu já tenha 2 lives engatilhadas com convidados que eu ainda não comecei a divulgar, faço quando estiver mais próximo, mas prometo fazer. Mas para essas lives solo, vamos chamar assim, eu preciso que vocês me mandem, pode ser em inbox no Instagram mesmo, para quem tem meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Eu preciso que vocês me mandem os temas que gostariam que eu abordasse dentro das minhas possibilidades, das minhas condições, efetivamente, que quem me segue sabe mais ou menos quais são os campos que eu discuto, quais são os campos que eu pesquiso e que eu tenho condição de trazer algum tipo de contribuição. Um bom resto de domingo para todo mundo. Nós não estamos aqui em hipótese alguma para julgar ou condenar quem quer que seja, mas nós acreditamos que, independente do que falam ou do que pensam, algumas coisas são importantes para que se tenha um entendimento um pouco maior. E para as pessoas que me mandaram mensagens em inbox ou inclusive nas minhas redes sociais me criticando sobre algumas manifestações, nós estamos numa democracia. Assim como um grupo pode pedir o fim da liberdade pedindo o AI-5, o grupo que tem o uso da democracia pode usar suas redes sociais para suas manifestações, desde que não incorra em ataques pessoais, nome por extenso ipsis literis, e nem que falte com a ética nesse mesmo campo. Fora isso, tudo é dentro do campo democrático, e é com isso que a gente pretende continuar seguindo no país e criticando quando achamos que alguns excessos estão sendo bem difíceis de serem mantidos. Um abraço para todo mundo e a gente volta logo logo.